Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. É um prazer muito grande estarmos de novo nessa manhã, na expectativa de que quem está assistindo esteja assistindo no período da manhã. Nós estamos, então, trabalhando na parte B da primeira aula sobre o livro de Tiago. Quando eu e o pastor Daniel combinamos em fazer a exposição do livro de Tiago, nós havíamos combinado que no dia que ele prega eu dou aula, no dia que eu prego ele dá aula. Mas como a gente não conseguiu expor todo o conteúdo da primeira aula na semana passada, então hoje eu preguei e estou dando aula. Mas logo a gente volta naquilo que eu e o pastor Daniel havíamos combinado, que é do dia que um prega, o outro dá aula. Começamos a expor o livro de Tiago com o tema Conselhos em Tempo de Crise. A gente falou que são conselhos, que são determinações, que são princípios que nós devemos viver em tempo de crise, orientações de Tiago sobre essa questão. E assim como eu me disponibilizei no sermão, também na aula, se você deseja receber esse material em PDF, manda um e-mail para mim, pastor.jonatasnegão@gmail.com, e a gente vai mandar por e-mail para você estudar melhor, pesquisar melhor, ou ver com detalhes essa aula de escola dominical. Capítulo 1 de Tiago, nós trabalhamos na exposição até o versículo 8, e nós vamos trabalhar do versículo 9 ao versículo 15, mas vamos reler todo o texto e aí a gente retoma, dá uma geral na introdução e retoma. Por que dá uma geral na introdução? Como as aulas estão disponibilizadas no canal do YouTube da IPBG, se você não assistiu a primeira aula, mas está podendo assistir a segunda aula, a orientação é: assista a primeira aula que está disponibilizada e aí depois você revê essa aula e vai fazer muito mais sentido para você. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, e não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente, e não censure ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva, a sua flor cai, a sua beleza do seu aspecto perece, e assim murchará o rico também em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ele ninguém tenta. Cada um, porém,
é tentado quanto atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Algumas traduções trazem a palavra cobiça, e então a concupiscência ou cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Vamos orar? Pai querido, nos abençoa nesse tempo de aula, de exposição de um texto da Tua Palavra, dá-nos iluminação, que aqueles que estão ouvindo ou participando dessa aula possam entender os princípios levantados pelo Senhor através do Teu Espírito Santo, por intermédio do Teu servo Tiago. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na aula passada, na introdução, quem escreveu Tiago, e existem pelo menos 4 Tiagos em destaque no grupo de discípulos de Jesus, 2 que eram diretamente citados ou foram citados como discípulos de Jesus. Havia o pai de Judas, que não é Iscariotes, que também se chamava Tiago, e se tornou uma figura importante na igreja primitiva, e o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, que ele era incrédulo, ele acompanhou tudo de Jesus, mas sem entender quem Jesus era. Mas após a ressurreição de Jesus, a história diz que ele se torna um cristão e uma figura importantíssima na igreja de Jerusalém. Ver Atos 15 e Gálatas 2:9, quando Paulo cita Tiago, irmão de Jesus, como sendo um grande líder daquela comunidade. E a maioria dos autores, não todos, mas a maioria deles, acreditam que exista grande possibilidade de ter sido Tiago o autor dessa epístola. Todos também chegam à conclusão que, independente de não ter sido ou ter sido Tiago, meio-irmão de Jesus, nada interfere no conteúdo e na consciência de que é um livro inspirado pelo Espírito e útil para as nossas vidas e para os nossos corações. A quem era destinada a epístola? A igreja que estava em dispersão por causa da perseguição romana, então não era uma igreja local, uma igreja reunida em uma cidade ou em determinada circunstância, mas era toda a igreja que estava fugitiva, que estava saindo de Jerusalém e indo para onde quer que seja, testemunhando de Jesus. Eram cristãos vindos do judaísmo, por isso, no início da carta, no versículo 1, ele usa o termo 12 tribos, e em toda a carta, Tiago vai usar termos bastante utilizados no Antigo Testamento, muito comum à cultura judaica daquela época. Então, ele faz várias referências a conceitos judaicos e que nos leva a crer que o apóstolo Paulo ainda não havia exercido o seu ministério, então a igreja estava vinculada principalmente com judeus, fossem eles judeus não misturados ou judeus misturados, mas de uma origem eminentemente judaica. Não era destinada então a uma igreja local. Quando foi escrita, a maioria dos autores dizem que foi entre 44 e 49 depois de Cristo. O imperador era Cláudio César Augusto Germano, Calígula, que imprimiu uma forte perseguição contra a igreja cristã, mas é bom a gente entender que não era perseguição exclusiva à igreja cristã. A Calígula acreditava que qualquer religião que não fosse
a do Império Romano, deveria ser combatida. E havia algumas questões do cristianismo que aí sim provocava essa questão com o imperador, porque as pessoas se cumprimentavam na rua dizendo salve, César é Senhor, e os cristãos respondiam não, Jesus é o Senhor. E isso começou a incomodar o Império Romano, a chegar aos ouvidos do imperador, e ele questionar, então, quem é esse Jesus que quer tomar o meu lugar como Deus, como o imperador? E aí se imprime uma forte perseguição à Igreja de Jerusalém, perseguição citada ontem pelo pastor Daniel na programação dos jovens, que está relatada lá em Atos, capítulo 8. Tiago começa o versículo 9 não fazendo nenhuma ligação com o que ele estava falando nos versículos anteriores. Ele fala de provação, ele fala de perseverança, e a gente viu algumas características da perseverança, do que significa perseverança. Ele trabalha sobre a sabedoria, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas aí ele entra como adversativa, mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. E aí Tiago trabalha nesses 3 versículos sobre qual deve ser ou qual deveria ser o fundamento de vida, o estilo de vida, a filosofia, o pressuposto de vida que deveria mover o coração tanto do rico como do pobre. Havia uma forte perseguição nesse período. A história diz que houve um período de fome em toda a região do Império Romano, ali na Judéia, e possivelmente a maioria dos cristãos já haviam vendido suas casas, dado aos pés dos apóstolos, eles estavam despojados da questão financeira e eram pessoas sem recursos, na sua maioria. Mas é bem provável que tinha também cristãos, judeus, que tinham uma condição melhor de vida. E aí Tiago vai falar assim, qual deve ser o fundamento daquele que tem e daquele que não tem dinheiro? E talvez isso deve ser aplicado para a nossa vida hoje. Seja você uma pessoa endinheirada ou uma pessoa com escassez de dinheiro. Qual é o princípio que deve reger a sua vida? Ele fala então que o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua exaltação. E aí, a primeira coisa que a gente tem que ver, condição humilde, qual que é o termo utilizado e como esse termo era utilizado na vida, na Bíblia. A palavra humilde significa topeiros, que aponta para o cristão de baixa posição socioeconômica, relativamente pobre e sem poder. Era alguém que não tinha recursos, que não tinha influência, que não tinha condições de reverter a tua posição de pobreza. No Salmo 10, 18, essa palavra é traduzida como órfão e oprimido. No Salmo 34, 18, como o homem de coração quebrantado e contritos de espírito. No Salmo 102, 17, a tradução é feita por desamparado. Então perceba que são termos que relatam humildade, e não que isso signifique humildade, mas a tradução ou a palavra utilizada ou traduzida por humildade é a pessoa incapacitada, impossibilitada de reverter a sua situação socioeconômica e política. Era uma pessoa desprezada, era uma pessoa desamparada, era uma pessoa que não tinha nos recursos humanos, na sociedade, no padrão de vida, condições de reverter a sua situação. E ele fala aquele que é humilde, glorie-se na sua dignidade. E o que significa, então,
na sua exaltação. O que significa exaltação? Dignidade. Sua dignidade era uma palavra traduzida em outros textos como glorie-se nos princípios do reino de Deus vivido por sua vida. E talvez seja uma questão interessante, porque o que Tiago está falando para a igreja que estava sendo perseguida, uma igreja oprimida, uma igreja onde a maioria fosse sem dinheiro, ele fala assim, não esqueça que a gente vive para o reino, os valores do reino, e que existe uma eternidade onde viveremos de maneira diferente. Os valores do reino são os princípios do reino e as promessas que Jesus havia feito para a igreja e que, mesmo em meio às dificuldades, deveria mobilizar a igreja para continuar firme, confiante no Senhor, a certeza que o Senhor estava cuidando dela. O gloriar-se não significa estufar o peito, empinar o nariz, se exaltar, tendo uma vanglória, mas significa, querido, valorize aquilo que Deus valoriza. Se existe algum motivo para a glória, essa glória deve ser em Deus, naquilo que Deus fez, naquilo que Ele tem feito, os princípios de Deus na tua vida e no teu coração. Ou seja, Tiago trazia à igreja oprimida, à igreja sofrida, uma ideia de dependência do Senhor e crer que o Senhor poderia reverter aquela situação. Somos levados e existem muitos engajamentos políticos onde a gente tem que brigar pelos nossos direitos e devemos. Nós devemos lutar quando vemos injustiça, clamando para que os homens exerçam a justiça para a qual eles foram chamados para exercer, é verdade. Mas a nossa confiança, a convicção que temos, é que não dependemos dessa justiça. É que sabemos que essa justiça é falha e devemos depender do Senhor. Devemos colocar o nosso coração no reino de Deus, nos valores do reino, sabendo que Deus é um Deus vivo, um Deus que intervém e um Deus que cuida do seu povo. E depois ele cita então o reverso, que é o rico, e ele fala o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. O que Tiago está querendo dizer com isso? O rico no seu abatimento. Na nossa sociedade, nós não vemos o rico abatido. Nós não temos a perspectiva que a pessoa de dinheiro, de posse, passe por abatimentos, por necessidades. Mas o que Tiago está querendo dizer é que tanto a pessoa rica como a pobre devem valorizar as coisas espirituais e não confiar e nem depender naquilo que tem. O que ele está dizendo é rico, pense em quem você é. A vida é passageira. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Não adianta você ter dinheiro a ter na nossa sociedade, porque isso não vai imunizá-lo de uma possível contaminação do Covid-19. Você pode ter dinheiro, mas isso não lhe garantirá um respirador se você tiver numa fila de espera. O que Tiago está falando é assim, pense em quem você é, que você não pode alterar a sua vida, que você não pode comprar a felicidade, que o seu dinheiro não pode transformar a sua vida e o seu coração. Por isso, não dependa dele, não dependa daquilo que você tem, mas dependa de Deus que te abençoou, que te deu o dinheiro, que te deu condições, que te dá a vida e use essa vida para glorificar esse Deus. Porque a vida é como a flor da erva, é algo passageiro, murcha, seca, ela é muito rápida. E se você colocar a confiança em coisas passageiras, você vai perder a sua vida e não desfrutar de fato daquilo que a vida oferece de felicidade, não de uma felicidade passageira, mas de uma felicidade na presença de Deus.
Tiago não está justificando que é errado ser rico. Se você tem dinheiro, glorifica a Deus. Isso é um presente de Deus e você deve ver como um presente de Deus. Não acredite que você é porque alguém trabalhou, porque alguém te deu, porque você é melhor, porque você não administrou mal. Isso pode ter até alguma relevância, mas se Deus não tivesse te abençoado, você não teria. E o que o Tiago está dizendo para a igreja perseguida e para nós em nossos dias é que o erro é você colocar a sua riqueza em primeiro lugar, ou colocar a sua confiança na riqueza, ou em qualquer outra coisa que possa lhe dar uma confiança falsa e não a confiança que devemos depositar em Deus e desfrutar da presença dele. Assim como o rico não deve estar baseado na sua riqueza, o pobre não deve ter em mente em buscar a riqueza para não depender mais de ninguém, ou não depender mais de Deus. Eu vejo muita gente, se eu tivesse dinheiro, então eu não precisaria mais trabalhar, então eu poderia comprar tudo que eu queria, então eu poderia viver de uma maneira mais sossegada, e na verdade o que está por trás é eu não preciso mais depender do meu trabalho, eu não preciso depender de que Deus me dê trabalho, eu não preciso depender de Deus, eu posso, e o dinheiro se torna um Deus na sua vida. Foi isso que aconteceu com o jovem rico. Ele questiona Jesus, falando, Senhor, o que mais eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, obedeça os mandamentos. Honre a Deus, ame ao próximo, obedeça a seus pais. Ele falou, eu conheço e tenho obedecido isso desde a mais tenra idade. Jesus olha para ele e fala assim, só uma coisa te falta. Vende o que tem, tudo o que tem. Dá aos pobres. Depois vem e segue-me. E diz o texto que aquele jovem saiu abatido porque era dono de muitas riquezas. Talvez o sentido não é simplesmente porque ele era dono de muitas riquezas, mas que a sua vida estava dependente e centrada naquilo que ele tinha. E ele não estava disposto a abrir mão daquela confiança e depender de Deus. E por isso ele sai frustrado daquele encontro com Jesus. Jesus ensina os discípulos dizendo quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. E o que Jesus está dizendo não é simplesmente que o reino dos céus é fundamentado, é vivido só por gente pobre. Mas ele está falando que o rico tem uma grande facilidade em colocar a sua confiança naquilo que tem e deixar de confiar naquilo que pode todas as coisas. Tiago não estava sendo irônico, mas desejoso que o rico também não tivesse vanglória, acreditar no seu dinheiro, acreditar no seu poder, acreditar naquilo que ele pode fazer. Ele queria que o rico tivesse consciência de que aquilo que ele tinha vinha de Deus, deveria ter gratidão a Deus, dependência de Deus, porque a vida é transitória, e possivelmente usar esse dinheiro para abençoar o reino de Deus e as pessoas que tinham necessidade. Eu já tive possibilidade de conhecer algumas pessoas ricas, muito ricas. Gente que não precisava mais trabalhar a vida inteira. E conheci muita gente rica, com o coração submisso a Deus, dependente de Deus, gente disposta a servir, ajudar, abençoar, e que o estilo da vida da pessoa demonstrava que a sua confiança não estava naquilo que ele tinha. Já vi também muito rico, prepotente, soberbo, sabendo que ele teria condições pelo que ele tinha de se livrar de qualquer situação. A confiança estava naquilo
que ele possuía. Que Tiago chama a atenção da igreja é assim: aquele que é pobre, confie no Senhor, dependa do Senhor, não amargure o teu coração porque você não tem, não faça da busca do dinheiro o centro da sua vida, e aquele que tem, não confie de tal forma naquilo que tem, ou não confie naquilo que tem, tirando a sua confiança em Deus. Aí, Tiago vai para a segunda parte do texto, do segundo bloco desse texto, que é do versículo 12 ao versículo 15, onde parece que Tiago, no versículo 13, faz um contraste direto do versículo 12, mas sem um sentido claro, porque o versículo 12 está escrito: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Ok, ele já tinha falado sobre provação, que quando tem perseverança, a pessoa é aprovada e recebe a coroa da vida, tranquilo. Agora, por que ele usa no versículo 13 a questão de tentação, e para a gente não vincular tentação com Deus, porque Deus não é tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Quem estava levantando a possibilidade de Deus estar tentando, ou de Deus estar levando aos seus servos perseguidos a possibilidade de tentação? E aí, só quando a gente olha para o original, a gente percebe uma coisa muito interessante. Porque no original, tanto a palavra para provação, utilizada nos versículos 2 e 12, a palavra provação, é traduzida como tentação no versículo 13, perezo. A palavra é a mesma, tanto para provação como para tentação. Então faz muito sentido quando o Tiago usa a mesma palavra: bem-aventurado o homem que suporta a provação, perezo, porque receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam, mas ninguém sendo tentado, perezo, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado e a ele ninguém tenta. O que Tiago está dizendo é que numa avaliação, numa prova, e na verdade ele usa o termo provação como avaliação, como provação, e a tentação nada mais é do que uma prova se você está firme nos valores do reino de Deus na sua vida. Quando não somos aprovados, é porque a nossa natureza, a nossa fraqueza, o nosso pecado nos tira do desejo de Deus e a gente faz a nossa própria vontade. Era só uma provação, uma avaliação, mas quando eu cedo a minha vontade, eu caio em tentação, eu decido não obedecer a Deus, eu desejo cumprir o prazer da minha carne, gerando morte na minha vida. Aí é interessante, porque a avaliação pode ser tentação para uma pessoa e pode não ser para outra pessoa. Antes de eu estar na IPBG, por muitos anos, eu estive toda semana falando no Centro de Recuperação, a TAV, para as pessoas que estavam querendo sair do processo de dependência química. E eu me lembro que uma vez falando sobre provação e tentação, eu disse para eles assim: se eu viesse ensinar a Bíblia nessa manhã e trouxesse uma garrafinha de cerveja e colocasse em cima desse púlpito, o que ia acontecer? E eles disseram assim:
pastor, a gente não ia prestar atenção em mais nada do que o senhor estava falando. A gente ia ficar maquinando como é que a gente ia dar um chapéu, roubar essa cerveja, beber essa cerveja e não dividir com ninguém. Porque era uma área de fraqueza da maioria das pessoas que estavam lá. Em um outro momento, numa outra circunstância, com outro público, eu poderia colocar a mesma lata de cerveja e as pessoas poderiam ficar irritadas, falando assim, o que o pastor está querendo fazer, o que o pastor está querendo dizer, mas não que isso passasse por uma tentação. Porque cobiça, porque concupiscência são fraquezas da nossa natureza que em cada um é manifestado de maneira diferente. E por isso eu tenho que identificar qual que é as minhas áreas de fraqueza, eu tenho que tomar cuidado nessas áreas de fraqueza para, ao ser tentado, eu ser aprovado por Deus. Caímos em tentação, então, quando não perseveramos e damos atenção à nossa vontade pecaminosa. Nós caímos em tentação quando tiramos em foco que estamos em avaliação, estamos sendo provados por Deus, que Ele nos deu uma prova da qual a gente pode se sair bem, mas quando a gente deixa de olhar para Deus e olha para o meu prazer, para a minha vontade, para aquilo que eu quero, então eu caio em tentação. Essa vontade, esse desejo, essa cobiça nos atrai, nos seduz e nos convence do pecado. Eu acho interessante quando essa vontade nos atrai e nos seduz, me leva ao texto do rei Davi com Batseba. E é interessante que o autor de Samuel cita que Davi tinha vários filhos, que Davi tinha várias mulheres, que Davi tinha suas concubinas que cuidavam da casa. Mas na época que os reis eram para estar em guerra, e Joabe, seu líder, estava conquistando uma cidade, ele vai para o seu terraço e vê uma mulher se banhando, e era uma mulher muito formosa. E aí a cobiça começa a conversar com Davi. E Davi pergunta, quem é essa mulher? Os seus servos dizem, é a esposa de Urias, o Eteu, homem de guerra, que está na guerra com Joabe. Ele chama, ele cede ao pecado. Ele é seduzido, ele se convence que aquilo deveria ser feito. Ele se deita com ela, ele adultera. E depois esse pecado vai gerando outros pecados. Ora, certamente Davi tinha todas as condições de vencer aquela aprovação, de ser aprovado, mas ele é seduzido pela sua cobiça, ele não é perseverante, ele não depende de Deus e por isso ele cai em pecado. Ele nos convence, cedemos, pecamos, e se nós não somos ou não formos tocados pelo Espírito para termos um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira purificação, uma verdadeira transformação, nós nos tornamos escravos do pecado. Toda vez que numa avaliação nós não somos aprovados, nós damos vazão ao nosso sentimento, nós nos sentimos mais impotentes para vencer aquela prova. Porque nós somos levados a sempre obedecer e a ceder à vontade, ao prazer do meu pecado. E eu me torno, então, escravo do pecado. Aplicando esses princípios que a gente viu nesse texto,
algumas perguntas para você avaliar o seu coração. Onde está a base de confiança que você tem para vencer a vida? Seu sobrenome, seu carro, seus amigos, seus relacionamentos, suas habilidades, seu dinheiro, seu curso, seu mestrado, seu doutorado, ou você está dependente de Deus? O que move a confiança do teu coração? Naquilo que você tem ou naquilo que você tem consciência que é diante de Deus e na sua dependência de Deus? Como você tem se saído diante das provas que Deus tem colocado na sua vida? Ou nas tentações, de acordo com a fraqueza do teu coração? Você tem sido aprovado, você tem vencido, você tem sido perseverante, você tem deixado de lado a tua vontade, o teu desejo para cumprir um alvo, e isso é perseverança? Você tem exercitado a sua musculatura espiritual, ou você tem sido derrotado porque o desejo de pecar é muito grande no teu coração? Como tem sido a sua vida nas provações ou tentações que Deus tem colocado sobre você? Você consegue identificar áreas de sua vida onde o pecado tem sido constante? Avalie seu coração e perceba quais as áreas que eu tenho tido fragilidade. Quais são as áreas em que eu perco a razão e perco o reconhecimento de quem eu sou diante de Deus? E você vai perceber que existem coisas claras que são deficiências do teu caráter, da tua alma, e que você tem que se colocar diante de Deus. E conhecendo essas coisas, se afaste de possibilidade de se entregar ao seu próprio prazer. Quando você erra, você tem se arrependido e mudado de vida? Você tem se colocado na presença de Deus e clamado pela presença de Deus na sua vida, de dizer: Senhor, pequei, eu não desejo fazer isso novamente, por isso me transforma, me dá consciência da maldade existente no meu coração? Ou você tem justificado: ninguém é santo mesmo, todo mundo erra, por que eu não posso continuar errando? E assim dando vazão a uma vida distante daquilo que Deus deseja para a sua vida. Vamos orar? Pai querido, concede ao nosso coração a possibilidade, a capacidade de vivermos uma vida santa diante da Tua vontade. Pai, dá-nos força para não darmos vazão ao nosso sentimento e dependermos única e exclusivamente do Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça e da Tua misericórdia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana. Que Deus o abençoe. Na próxima semana é o pastor Daniel que vai estar terminando a série. Então a gente se vê na próxima semana, continuando o texto a partir do versículo 16. Dê uma lida, estude. Deus abençoe. Deus derrame graça sobre a sua vida e sobre o seu coração. Até mais.